Deixando tudo guardadinho para não ter problema depois. Beleza, pessoal. Bom dia a todos. Bom dia, Bianca. Bom dia, Dayana. Bom dia, Guto. Estamos iniciando, ou melhor, né? Voltando à nossa conversa de cunho fenomenológico existencial, levando em consideração, pessoal, isso é muito importante, né? É um tema que de forma recorrente ele aparece em concursos, ele aparece no ENAD, né? Mas para além disso é um tema bastante forte. Buenos! É um tema bastante forte na filosofia contemporânea de uma forma geral, né? E na aula anterior nós discutimos, por exemplo, as ideias de Kierkegaard e as ideias de Nietzsche, né? Que as ideias de Kierkegaard e as ideias de Nietzsche, elas foram, né, podem ser vistas como os pressupostos do existencialismo, né? Nós temos 4 autores que eu coloquei, né, como os autores que são os pressupostos da fenomenologia e do existencialismo. Os pressupostos da fenomenologia nós temos, dentre os principais, Descartes e Kant. Descartes com a ideia de eu, né, com a ideia de subjetividade, com a ideia de cogito, e o Kant com as ideias de transcendental e as ideias de fenômeno, né? São dois conceitos que o Edmund Husserl, o pai da fenomenologia, ele utiliza para fundamentar o seu método fenomenológico, né? Fenômeno e transcendental. Fenômeno é tudo aquilo que aparece ao sujeito que experiencia de uma maneira particular, certo? E transcendental, pessoal, transcendental significa condições de possibilidade. Toda vez que vocês encontrarem essa palavrinha no Kant e na fenomenologia, certo? Ela significa condições de possibilidade. Só que, claro, para o Kant, né, transcendental são condições de possibilidade do conhecimento. Para o Husserl, transcendental significa condições de possibilidade para a experiência. Existe uma diferença clara entre conhecimento e experiência, certo? Toda experiência, ou melhor, todo conhecimento, ela envolve experiência, mas nem toda experiência é uma experiência de conhecimento, certo? Porque você pode ter experiências que enfatizam, por exemplo, afeto, emoção, criatividade, imaginação, né, a particularidade dos significados que você dá, e isso não necessariamente que vai estar relacionado com o conhecimento, né? E aí é justamente na experiência que o Edmund Husserl está preocupado, certo? E para ele, para o Husserl, né, qual é a condição de possibilidade, qual é a condição transcendental do sujeito para que o sujeito tenha experiências subjetivas. Para que eu tenha experiência desse pincel atômico diante de mim, certo? Quais são o que eu tenho que ter para possibilitar isso? É preciso que eu tenha uma consciência, e essa consciência é definida como, né? Como um ato, como um movimento. Na fenomenologia, toda consciência é um ato, é um movimento. Mas é um movimento para onde? É um movimento para os fenômenos do mundo, certo? Consciência não é uma caixinha, não é um vaporzinho que a gente tem dentro da gente, né? É um movimento, é um ato, certo? Toda consciência se direciona a algo. Toda consciência ela está direcionada a algo. Nós temos uma frase famosa do Edmund Husserl que toda consciência é consciência de algo. Não há consciência se não tiver algo no qual a consciência se direciona, certo? Então não há consciência pura, não há consciência vazia para o Edmund Husserl. Se há consciência, é sempre consciência de algo. Eu tenho consciência de que estou aqui falando com a Bianca, com a Daiane e com o Guto, certo? E aí isso se dá na minha consciência. Mas como é que é o nome desse movimento? Como é que é o nome desse ato? É o nome que aquela palavrinha que a gente utilizou nas aulas anteriores, antes da aula de sábado anterior, né, que é intencionalidade. A minha consciência tem intencionalidade. É o nome que a gente dá para o movimento que a consciência faz em direção aos fenômenos, certo? Em direção aos fenômenos. Perfeito? Hoje, pessoal, nós iremos dar início. Aqui em Maringá o tempo está nublado, chuvoso. Toda vez que falamos desse cara, o tempo fica meio nublado, fica meio chuvoso, né? Que hoje nós iniciaremos Heidegger, né? Martin Heidegger. E ele, é claro, um herdeiro da fenomenologia do Husserl, só que ele também é um herdeiro de perspectivas que vêm
daqueles autores que eu citei para vocês, que é Kierkegaard e Nietzsche, certo? Por mais que o Husserl, ou melhor, por mais que o Heidegger tenha formação fenomenológica a partir de Husserl, ele vai trazer para a fenomenologia perspectivas, né, que darão origem à perspectiva existencialista, né? Então, por exemplo, a ideia de salto de fé, que está em Kierkegaard, e a ideia de niilismo em Nietzsche, vai influenciar o Heidegger na proposta fenomenológica existencial, certo? Então, no fim das contas, pessoal, e isso é um ponto bastante importante, Dasein, exatamente. Exatamente. E hoje nós iremos ver a união entre discussões que são fenomenológicas e discussões que são ontológicas, tá? No Heidegger, se vocês quiserem anotar aí, eu sei que a Bianca está anotando, se vocês quiserem anotar, vocês podem escrever Heidegger, né? E embaixo do Heidegger vocês colocam, né? Fenomenologia mais ontologia. Tá até aqui na lousa, tá? Até deixei aqui separado a anotação aqui na lousa. Ampliem as telas de vocês para a lousa, tá, pessoal? Olha só. Não sei se vocês conseguem ver toda a lousa aqui, né? Bom, Heidegger é fenomenologia mais ontologia, tá? Deixa eu só ampliar minha tela aqui para ficar fácil de eu me visualizar, né? Deixa eu ver aqui. Enquadrar. Não, esse aqui não. Não. O que eu faço para readequar aqui? Só um minutinho, tá, pessoal? Só um minutinho. Fixar na tela. Isso. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou me fixar, certo? Eu estou ampliado para vocês aqui? Para todo mundo? Para everybody, everyone? Ah, perfeito. Ó, essa luzinha aqui, ó. Heidegger é fenomenologia mais ontologia, certo? Então, aqui na fenomenologia, nós temos os conceitos principais que vêm do Husserl. Intencionalidade, principalmente intencionalidade. No nosso caso aqui, pessoal, intencionalidade já resolve o nosso problema. É claro que o método fenomenológico envolve outras etapas, mas para a gente ver de maneira bastante panorâmica, porém completa, os principais autores da fenomenologia e do existencialismo, o conceito de intencionalidade é o principal aqui na nossa aula, porque ele vai estar presente no Heidegger e nos autores posteriores. Certo? Então, aqui na fenomenologia, nós puxamos a ideia de intencionalidade. No conceito de intencionalidade que significa todo movimento da consciência que se direciona a fenômenos, né? Todo movimento da consciência que se direciona a fenômenos, né? Então, ó, número 1, a fenomenologia, o método fenomenológico, ela é um discurso acerca das condições de possibilidade da experiência, certo? Então, são condições de possibilidade, né? Que eu coloquei aqui. São condições de possibilidade da experiência. Então, a fenomenologia está preocupada como que eu, por exemplo, consigo experimentar o mundo, né? A partir dos meus sentidos, a partir dos meus afetos, a partir da minha cognição, quais são as condições, o que acontece, certo, quando estou experimentando o mundo, certo? Nos termos do Husserl, eu estou olhando aqui para vocês agora, para a tela. Estou olhando para a Bianca, estou olhando para a Daiane, estou olhando para o Guto, certo? Segundo Husserl, a minha consciência se direciona, ou melhor, o ato intencional da minha visão está direcionado para o fenômeno da imagem da Bianca, da Daiana e do Guto, certo? Então, toda consciência envolve ato intencional. Então, por exemplo, nesse exato momento, eu estou sentindo o toque da minha camiseta no corpo, certo? É o ato intencional do tato que se direciona para o fenômeno que é a sensação da minha camiseta, certo? Então, vocês conseguem perceber que a minha consciência ela envolve diversos atos intencionais. Eu consigo experimentar o mundo de diversas formas diferentes, porque a minha consciência ela me mostra diversos atos intencionais. Então, no momento em que estou aqui olhando para vocês, certo? E falando para vocês, está acontecendo nesse exato momento diversos atos intencionais, certo? Por exemplo, o ato intencional da minha visão que percebe vocês, o ato intencional da audição eu estou ouvindo minha própria voz,
né? O ato intencional do tato que sente a camiseta aqui no corpo. O ato intencional da minha memória, que no momento que estou falando para vocês sobre Heidegger, estou lembrando dos conceitos para poder falar para vocês. Então é o ato intencional da memória que se direciona, né, pro fenômeno da memória, certo? E eu também lembro que eu preciso recolher a roupa no varal. O tato com o tato, exatamente, né? Que eu lembro, por exemplo, que eu tenho que tirar a roupa do varal, então é o ato intencional da memória que se direciona para os fenômenos da roupa no varal ali na minha memória, né? Então você percebe que nós, indivíduos, conseguimos experimentar de diversas formas possíveis, né? Então a fenomenologia está preocupada com as diversas formas que você experiencia o mundo. Então, por exemplo, eu estou aqui, vamos supor, eu e a Bianca estamos escutando uma música, né? Nas condições normais, nós não temos nenhuma diferença sensorial, eu e ela estamos ouvindo a mesma música. Só que a carga de significados e de fenômenos que ela recebe é radicalmente distinta da carga de significados dos fenômenos que eu estou recebendo, por mais que seja a mesma música que estejamos ouvindo. Para ela, tem toda uma carga de significados e para mim tem toda outra carga de significados, né? Então a fenomenologia está preocupada como que o indivíduo, ele experiencia. A fenomenologia não está preocupada com as múltiplas possibilidades de experiência unicamente. Ela está preocupada, certo? Ela está preocupada como que você, a maneira que você experiencia essas múltiplas possibilidades de experiência. Ela está preocupada com o seu eu, com a sua subjetividade, com a sua individualidade. Esse é o grande ponto da fenomenologia. Pode falar, Bianca. Então, a fenomenologia, por exemplo, para quem estuda psicanálise, psicologia, entra nessas disciplinas, será? Porque a forma como o ser humano se percebe, por exemplo, principalmente na psicanálise, né, que é muito focado no eu, o eu que tem Isso. um monte de coisa subjetiva e tal. Exatamente. Sim, eles veem fenômeno. Por exemplo, fenomenologia é uma abordagem que a gente estuda tanto no curso de filosofia quanto no curso de psicologia, né? Só que na psicologia eles estudam Russell, Heidegger, Sartre, Beauvoir, Fanon, né, que são autores da filosofia, mas eles estudam esses autores pautados na aplicação clínica, na aplicação terapêutica, né, que nós temos a abordagem fenomenológica existencial na psicologia, e essa abordagem fenomenológica existencial, nós temos diversas ramificações ali na psicologia. Nós temos uma área chamada Gestalt, acho que vocês já ouviram falar dela, né, da Gestalt. Nós temos a perspectiva humanista, que é um desdobramento também da fenomenologia do existencialismo. Nós temos a Dasein-Análise, né, você já citou ali, né, Bianca, né, a palavra Dasein, nós temos uma abordagem que chama Dasein-Análise, e nós temos a logoterapia. A logoterapia talvez, possivelmente vocês ouviram falar em algum momento. Logoterapia vem de um autor chamado Viktor Frankl, né, que é um fenomenólogo existencialista que vai desenvolver toda uma prática terapêutica pautadas nos conceitos da fenomenologia e do existencialismo. Professor, a fenomenologia e o existencialismo como abordagens na psicologia são aceitas de forma unânime na comunidade filosófica? Não. Existem professores, existem acadêmicos que falam, sim, podemos enxergar uma possibilidade de aplicação clínica. Outros vão dizer, não sei dizer, certo? Então, não é bem resolvida, né, esse debate entre enxergar a fenomenologia e o existencialismo como abordagens da psicologia. Outros aceitam, outros são um pouco mais céticos em relação a isso, né? Mas por exemplo, a gente consegue entender por que, por exemplo, a gente percebe uma aplicação clínica terapêutica justamente porque, por mais clichê que pareça, né, por mais, como posso dizer, clichê, né, estereotipado, né? Você começar dizendo o que você tem a dizer sobre isso, né? É uma coisa bem estereotipada do psicólogo, né? O que você tem a dizer sobre isso? Mas é exatamente daí que parte, né, a fenomenologia, né? Quais são os significados, por exemplo, a Bianca está lá vivenciando uma experiência. Quais são os significados que a Bianca dá para as próprias experiências, certo? E não, por exemplo, explicar as experiências da Bianca com áreas externas. A fenomenologia ela deixa isso muito claro. Ela não está preocupada, ela não explica, ela não começa o processo fenomenológico trazendo conceitos de fora.
Ela está preocupada assim, como que a Bianca fala a respeito das próprias experiências dela, certo? Quais são as próprias significações que ela dá para as próprias experiências? Por quê? Porque a fenomenologia está enfatizando a Bianca, o eu dela, a subjetividade dela, né? Se ela trazer coisas de fora para explicar as experiências dela, ela vai estar contaminando a Bianca, vai estar contaminando o eu dela, porque você vai soterrar ela com diversas coisas de fora. Então, por exemplo, dá um exemplo. As experiências que a Bianca está tendo podem ser explicadas a partir da perspectiva antropológica, biológica. Não, 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 não. Calma. Vamos perguntar, Bianca, quais são os significados que você dá para essa experiência que você está vivenciando? É dali que a fenomenologia ela começa. Por quê? Porque ela dá ênfase ao sujeito, não às coisas do sujeito, né, que ele pode experimentar. Né? E é justamente isso, fazendo uma diferença entre a. Só um minutinho, tá, Bianca? Fazer uma diferença entre a psicanálise e a fenomenologia, que a psicanálise ela pressupõe um caminho um tanto determinista para o sujeito, né? Porque ele fala assim, porque a Bianca se comporta de tal e tal maneira e fala de tal e tal maneira e prefere as coisas de tal e tal maneira devido a algumas situações que ela passou na infância que estão relacionadas aos traumas, que está ligado à mãe, está ligado ao pai, né? A psicanálise ela é muito ligado a isso, sim, mapear as causas, né, ligadas aos traumas da infância, muito fortemente na psicanálise, para explicar como que o sujeito mostra as neuroses e os comportamentos que ele tem hoje. A fenomenologia não é tão assim, né? A fenomenologia ela está preocupada, ela não vai dizer, o Augusto, a Bianca se comporta assim devido a alguma coisa do passado. Não. A fenomenologia ela está preocupada assim, o Augusto agora, com 32 anos de idade, ele está experienciando a experiência do luto, certo? Quais são as cargas e significado que ele dá para isso agora, nesse momento, né? Sem trazer coisas de fora. Porque se eu colocar coisas de fora, eu vou contaminar os meus próprios significados da experiência. Então vocês podem perceber que a fenomenologia ela quer deixar ainda mais pura, né, a descrição do sujeito e as experiências dele. Pode falar, Bianca. Só porque eu lembrei do Descartes, né? Porque como o foco é no eu que pensa, no indivíduo, na percepção, tá? Isso. Sabe? Não, não, perfeito, exatamente, né? A psicanálise vai trazer subjetividade, é claro, sem dúvida, né? Mas ela sempre vai explicar de uma maneira, digamos assim, identificar as causas do passado do sujeito que explicam ele hoje, né? A fenomenologia, ela parte de caminhos diferentes. Ela não parte, por exemplo, explicar como que o Augusto experiencia hoje a partir de eventos que ele teve no passado, né? Não, não necessariamente isso, né? É claro, na proposta fenomenológica existencial, que hoje nós iremos iniciar, inclusive, a união dessas duas coisas, né? Fenomenologia e existencialismo vem com Heidegger, né? Ela vem com Heidegger de uma forma bastante forte, né? Vai ficar cada vez mais claro para vocês a diferença da fenomenologia e do existencialismo frente, por exemplo, ao que a Bianca comentou, que é a psicanálise. Porém, mas tanto a fenomenologia quanto a psicanálise, elas se baseiam nessa base, nesse fundamento, nesse pilar fundamental cartesiano que é o eu, que vivencia o mundo, nessa subjetividade desse eu que vivencia os fenômenos do mundo. Perfeito, exatamente isso. Então, voltando para a lousinha aqui, ó. Fenomenologia, certo? Fenomenologia é o discurso acerca das condições de possibilidade da experiência. Ela está preocupada como que a Bianca consegue experimentar das diversas formas possíveis, certo? Como o Augusto consegue, como o Guto consegue, como a Diana consegue, como a Larissa consegue, certo? Mas, para o Heidegger, ele vai desenvolver uma leitura que vai unir esses conceitos da fenomenologia mais a ontologia. O que é a ontologia? É o discurso acerca do ser, né? Logia, logos, né? Discurso, onto, ser, né? O discurso acerca do ser, né? Segundo Heidegger, a filosofia até o Heidegger, ela se esqueceu de se perguntar da questão mais importante da filosofia, que é a questão do ser, que é a questão da existência, certo? Existe uma passagem muito famosa no início da principal obra do Heidegger, que é Ser e Tempo, que ele fala: os filósofos hoje, não, os filósofos desde a antiguidade vêm esquecendo a questão mais importante da filosofia, que é a questão acerca do ser. Quando ele fala dessa forma, ele está falando da
ontologia, tá? Ela está falando da ontologia. Ontologia é uma área, né? É uma área bastante abstrata da filosofia que nos acompanha desde os pré-socráticos, né? Que nos acompanha inclusive muito fortemente em Aristóteles, mas segundo Heidegger, depois de muitas situações, de muitas mudanças na história da filosofia, o Heidegger ele fala que os filósofos eles esqueceram dessa questão, das questões ontológicas, né? Que falar que é justamente compreender a existência, que é compreender o que faz com que algo seja, o que faz com que algo exista, certo? Mas focando especificamente em Heidegger, né? Porque quando nós falamos de ontologia, quando nós falamos de ontologia, estamos falando, pessoal, de estatuto ontológico. O que significa estatuto ontológico? O que faz com que algo seja, né? Nosso professor é bem abstrato, de fato, é bem abstrato, né? O que faz com que a Bianca seja? O que faz com que o Augusto seja? Né? O que faz com que esse celular aqui ele seja, né? Só que tem um detalhe, e essa ontologia, né, sobre a existência, as constituições do ser, né, dos entes, das entidades, né, é algo que vem desde a antiguidade. Mas existe uma diferença profunda em Heidegger. Só deixa eu tirar uma dúvida com vocês, pessoal. Se vocês estão anotando, né? Eu sei que eu estou gravando a aula, mas se vocês estão anotando, anotem isso aqui, tá? Não sei se a Bianca já anotou isso aqui, perfeito? Eu vou apagar, vou colocar outras informações aqui, tá? Ontologia é o discurso acerca do ser. É o discurso que reflete sobre o estatuto ontológico do ser humano, das coisas, né, que fala o que faz com que o ser humano seja, o que faz com que as coisas sejam. É o jeito, é a maneira mais simples, clara de pensar o que é análise ontológica, né? Mas para o Heidegger, pessoal, ontologia, estatuto ontológico, para o Heidegger, estatuto ontológico, ela tem uma especificidade, né? Ela tem uma especificidade que é diferente de outros autores, como por exemplo Aristóteles, né? Para o Heidegger, o ser humano é o único ser que tem estatuto ontológico, tá? Se vocês quiserem até anotar isso aí, né? Para o Heidegger, o ser humano é o único ser que tem estatuto ontológico, certo? Ué, professor, mas e o todo e o restante? O que tem para o segundo Heidegger? Ele tem o estatuto ôntico, que é uma outra coisa. Depois eu vou colocar aqui a diferença dos dois para vocês entenderem, certo? Inclusive, parte dessas explicações já estão na palavrinha que a Bianca colocou ali no chat, Dasein, né? Mas deixa eu colocar aqui a diferença para o Heidegger, tá, pessoal? Estamos falando do Heidegger, ôntico, ontológico. Deixa eu só dar uma conta, deixa eu completar aqui. Vamos pensar aqui de forma bastante simples. Aqui, beleza. Ó, ôntico é o mundo das coisas, que é diferente do ontológico, que é o mundo do indivíduo. Só que aqui existe uma diferença muito forte, pessoal. Dasein somos nós, né? Professor, eu posso falar que Dasein é sinônimo de ser humano? Olha, para nossa compreensão aqui, pessoal, vocês podem, tá? Porém, os acadêmicos existencialistas, os heideggerianos, eles estabelecem uma diferença crucial, tá? Tipo assim, na minúcia da coisa, no detalhe da coisa, Dasein não significa a mesma coisa que ser humano. Só que para nossa compreensão aqui da aula, pessoal, falar de Dasein é falar da gente, né? O ser humano. Mas por que existem essas diferenças, professor? Porque, pessoal, pensa só. O Heidegger, ele quer estabelecer, por exemplo, ele quer estabelecer uma linguagem
uma linguagem que seja pura, uma linguagem que dê conta de falar do ser humano e da realidade de forma existencial. Falar das coisas, falar do homem, falar do mundo de forma existencial não é falar do mundo de maneira histórica, não é falar do mundo de maneira antropológica, não é falar do mundo de maneira cultural, não é falar do mundo de maneira religiosa, não é falar do mundo de maneira, como posso dizer, artística, certo? Vamos pensar dessa forma, né? É falar do mundo. O Heidegger quer falar do homem, do mundo de maneira existencial, certo? Existencial. E falar do homem e do mundo de maneira existencial exige uma linguagem específica, exige uma linguagem e conceitos específicos, certo? E o conceito específico aqui para o Heidegger, um dos conceitos específicos é Dasein, certo? Logo, logo eu vou colocar aqui na lousa o desdobramento do Dasein, certo? Só que a primeira compreensão que eu quero que vocês tenham do termo Dasein é que está falando da gente, né? Está falando do ser humano. Não está falando do meu celular, não está falando do meu gato. Tá falando somente, unicamente do ser humano, certo? Então, por exemplo, mas professor, por que o Heidegger na explicação dele, ele não utiliza o termo ser humano? Porque o termo ser humano já está contaminado com fatores que são históricos e culturais. Se vocês pararem para pensar, ser humano, humano, certo? Ele tem uma etimologia do termo, né? Esse humano, né, vem de humus, que é terra, né? Se você olhar bem na nossa história judaico-cristã, na descrição judaico-cristã, está alinhado com a perspectiva judaico-cristã, do homem que veio da terra e assim por diante. Professor, mas nós continuamos usando o termo ser humano. Perfeito, mas nós convencionamos a continuar utilizando o termo ser humano, certo? Então, na ciência você encontra a palavra, né? Na ciência você encontra os termos ser humano, nas ciências sociais se encontra o termo ser humano, na religião se encontra o termo ser humano, na filosofia se encontra o termo ser humano, certo? Só que o Heidegger, ele concordaria assim, beleza, quando você fala de Dasein, estamos falando da gente. Só que a linguagem que nós estamos utilizando não é uma linguagem puxando coisas de ambientes históricos, antropológicos, culturais. A minha linguagem tem que ser pura. A minha linguagem ela é existencial. E segundo Heidegger, a palavra que captura existencialmente, né, as condições do sujeito é Dasein, certo? Pode falar, Bianca. Estou aqui me perguntando se o Heidegger se ele era ateu. Não, isso aí não se pode ter dúvida, né? Mas exatamente. E aí você vai entender é importante você ter perguntado isso, inclusive, Bianca, porque isso vai acompanhar a gente até Simone de Beauvoir e Fanon. Né? Professor, mas não tem a perspectiva do existencialismo que ela é cristã? Sim, tem a perspectiva do existencialismo que ela é cristã. Né? Só que a base do existencialismo está toda aqui, né? nesse caso. Vai ter suas diferenças? Vai, claro. Mas a base está toda aqui, no caso. É porque no cristianismo, por exemplo, se você considerar a Bíblia, Deus, quando ele fala sobre ele mesmo, ele diz eu sou. Exato. E para nós cristãos, no caso eu sou cristã, e né? Para os cristãos, Deus é onisciente, ele tem consciência de si mesmo, consciência de tudo. Isso. Então, para Heidegger, se colocar isso na mesa, né? Exatamente. Você falou, né, que Deus tem consciência de si mesmo, tem consciência do mundo, né? Então, mas essa descrição que você acabou de dar, ele fala sobre o Dasein, né? Ele fala que, no fim das contas, né? Se a gente acompanhar, acho que o pessoal também estava na última aula de sábado, né? Isso é uma influência, inclusive, não unicamente, não exclusivamente, mas é uma influência nietzschiana, de que a gente está percebendo que a proposta fenomenológica existencial está colocando o ser humano como pedra angular de si mesmo. Né, dele construir sua própria essência, construir seu próprio sentido, né, em um mundo
né, que não vai ter um sentido em si mesmo, não vai ter uma essência em si mesma, né, em si mesma, né. O que é falar do mundo tendo um sentido em si mesmo? Ó, a ordem do mundo já está dada, os papéis do mundo já estão dados, eu nasci aqui e só estou cumprindo esse papel, né. O Heidegger, ou melhor, né, os existencialistas não pensam assim, eles vão falar assim, ó, não há razões suficientes para pensar que existe papéis específicos, implícitos, uma ordem implícita. O mundo é bastante imprevisível, gratuito, aleatório, e a nossa existência também é. Só que isso não é um cenário que deixa a gente desesperado, é um cenário que, melhor, deixa, né? Mas não é um cenário que é para esmagar a gente, é um cenário para a gente se sentir protagonista do nosso próprio destino, ou, eles nem utilizam o termo destino, né? Mas para ser protagonista do seu próprio caminho, né? E de ser protagonista da sua própria construção, do seu sentido, da sua essência, né? E de fato isso também já está em Heidegger, né? E aí, por exemplo, diferenciar ôntico e ontológico, certo? Por exemplo, ôntico. O que é o ôntico? O que é o ambiente do ôntico? A Bianca já antecipou, ficou até grata, né, com isso, né? A Bianca já antecipou diversos conceitos que estão dialogando aqui com a gente, né? Por exemplo, o mundo do ôntico é o mundo da coisa, né? É o mundo das coisas, dos objetos, né? Só que, por exemplo, no caso do meu gato, aqui, ele poderia ser muito mais próximo do ôntico. Por quê? Porque o que separa o ôntico do ontológico, né? O ôntico, as coisas que estão no cenário do ôntico, elas não têm consciência de si mesmo. Não há consciência de si mesmo, certo? No ontológico, há consciência de si mesmo, né? Então, por exemplo, mas isso é uma questão, o pessoal não confundam, tá? Estamos falando do ôntico e do ontológico em Heidegger, especificamente em Heidegger, tá? Vai ter suas distinções conceituais em autores anteriores, claro, certo? Mas aqui estamos falando do Heidegger, né? Por exemplo, o que separa o ôntico do ontológico é que o ontológico se fala sobre existir e ter consciência da própria existência, certo? O ôntico, ele existe, certo? Só que não tem consciência disso. Então, por exemplo, até onde eu sei, né? A minha garrafa ela existe, certo? Só que ela não tem consciência de si mesma. Ela não consegue experimentar, ela não tem intencionalidade, ela não tem consciência, ela não consegue experimentar o mundo de diversas formas e ter consciência disso, certo? Quem consegue fazer isso? Nós. E aí o Heidegger fala, somente o Dasein, que somos nós, tem estatuto ontológico, certo? Por que somente o Dasein tem estatuto ontológico? Vamos lembrar da palavrinha, certo? Logos onto, né? Discurso acerca do ser. Quem é o único ser que consegue fazer discurso sobre ele mesmo e sobre suas próprias condições? A gente. Né? Então nós somos seres ontológicos, né? Nós temos estatuto ontológico e somente a gente consegue falar, pensar, refletir, conjecturar acerca da nossa própria existência. A minha garrafa não consegue fazer isso e nem meu gato consegue fazer isso, até onde eu sei, né? Mas aí você percebe a distinção entre ôntico e ontológico em Heidegger. O ôntico por que eu coloquei coisas aqui, né? Porque é fácil da gente compreender o ôntico como é o mundo das coisas inanimadas, e as coisas inanimadas, elas não têm consciência de si mesmas. Elas não conseguem se projetar para o futuro, né? Nós temos consciência de nós mesmos e nós conseguimos nos projetar para o futuro, certo? Vocês conseguem projetar, certo? Para o futuro, se imaginando pesquisadores em filosofia, professores de filosofia, né? Eu consigo me projetar recolhendo daqui a pouco a roupa do Vará, né? Então nós temos consciência da nossa própria existência e temos consciência que estamos nos projetando para o futuro. Né? Isso são características também muito básicas do Dasein. Agora, a minha caneta, meu pincel atômico não consegue fazer isso, nem meu gato consegue fazer isso. Né? Logo, então isso seria condição suficiente para você separar, né, o ôntico do ontológico. Então, professor, o ontológico é o mundo do indivíduo, do Dasein? Certo. O mundo ôntico para o Heidegger é o mundo do Dasein, do indivíduo, do ser humano. Certo? Ficou claro, pessoal? Tranquilo? Então essa distinção ela é fundamental para a gente, né? O ôntico, que é o mundo daquilo que existe, né?
daquelas coisas que existem, né? Mas que não tem consciência de si mesmas, que não consegue experimentar o mundo, que não consegue ter intencionalidade, que não consegue se projetar para ações futuras. Somente o ontológico faz isso. E o ontológico é o Dasein. E o Dasein somos nós, né? Eu sou Dasein, a Bianca é Dasein, certo? Professor, qual é a tradução desse termo? Por enquanto, vamos deixar a tradução um pouco de lado, porque logo logo vão aparecer outros conceitos importantes em Heidegger para explicar isso de forma bastante forte, né? Então, por exemplo, agora sim eu vou fazer um contraste entre Husserl e Heidegger para vocês sentirem a diferença entre os dois. Tem proximidades? É claro, sem dúvida, né? Mas existem diferenças. Existem diferenças, né? Entre Husserl e Heidegger. Para o Husserl, o conceito fundamental do Husserl para a gente, né, o Edmund Husserl, é intencionalidade, né? Vamos só recuperar uma coisa que eu coloquei para vocês. Vou até colocar aqui Husserl e Heidegger. Certo? O Husserl, ele fala do eu, né? E o Heidegger fala do eu mais o mundo. Caramba. O professor só acrescentou alguma coisa a mais? Não, não, mudou algumas coisinhas, né? Mas logo logo eu mostro aqui para vocês. Ó. O Husserl, quando ele fala sobre intencionalidade, quando ele fala sobre a consciência que se direciona para os fenômenos, ele está falando do eu. Ele está falando do eu que experiencia, ele está falando do eu que tem uma consciência que se direciona ao mundo, ele está falando da subjetividade, do eu, certo? O Heidegger, ele carrega tudo isso, ele pega tudo isso, esse eu é o mesmo eu que daqui, certo? É o mesmo eu daqui, só que ele coloca esse eu no mundo, certo? E aí, essa caracterização eu que está no mundo, ele está construindo uma caracterização que não é unicamente fenomenológica, agora ela é existencial, certo? Não é aqui esse eu do Husserl é uma proposta unicamente fenomenológica. Esse eu que se situa no mundo agora é uma caracterização existencial para o Heidegger, certo? Professor, mas o que isso significa no fim das contas, né? Por exemplo, para o Husserl, né? Consciência é consciência de algo, certo? Então o Husserl está falando das múltiplas possibilidades do mundo, das coisas do mundo se manifestarem na sua consciência, certo? Deixa eu só abrir o pessoal aqui que está entrando, né? Para o Husserl, é consciência é consciência de algo e pode ser de diversas formas possíveis, né? A consciência, ela pode, a intencionalidade, ela permite com que diversos tipos de fenômenos diferentes você pode experimentar. Para o Heidegger, é claro que isso vai ser muito mais forte lá em Sartre, no Jean-Paul Sartre, mas já está sendo ensaiado aqui em Heidegger. A Heidegger tem uma diferença crucial, certo? Heidegger vai concordar com Husserl que consciência, ela é consciência e existe toda essa multiplicidade, né? Essa multiplicidade de possibilidades que você pode experimentar o mundo, mas o Heidegger vai falar que consciência é consciência de si, certo? Consciência de si. Então, se vocês quiserem anotar, inclusive, essas proximidades, mas também diferenças entre Husserl e Heidegger, Husserl fala consciência é consciência de algo, Heidegger, consciência é consciência de si, certo? Perfeito? Então, se vocês quiserem deixar anotadinho, para o Husserl, consciência é consciência de algo. Para Heidegger, consciência é consciência de si. Professor, mas mudou muita coisa? Assim, mudou algumas coisinhas, mas continua sendo uma consciência que experiencia o mundo de diversas formas e também a si mesmo, que tem consciência de si mesmo, certo? Então, para o Heidegger, um ponto fundamental é consciência de si. E aí é justamente que você percebe aquela parte da lousa que estava anteriormente, que é fenomenologia mais ontologia, certo? É fenomenologia porque fala da consciência e é ontologia porque fala da existência. Existência de quê? De quem? De você, de si mesmo, certo?
Então, novamente, fenomenologia porque fala da consciência e ontologia porque é a consciência acerca da existência. Né? A consciência acerca da existência e a existência de si mesmo, ou seja, do Dasein. Pode falar, Bianca. Só queria fazer uma relação aqui entre essa matéria, né, da fenomenologia e o conceito de ontologia com a matéria que a gente estudou antes, né, Sim, que foi do estudo de linguagem do Wittgenstein, né, que isso. a gente, dentro dessa disciplina, quando eu fui fazer o estágio, o pessoal, não lembro se era do primeiro ou se era do segundo ano, estava estudando jogos de linguagem. Certo. E uma coisa que eu tinha que explicar para eles é por que só o ser humano tem linguagem. Sim, E o conceito da ontologia e do ôntico, né? Porque que nós somos, como seres ontológicos, temos essa consciência, então a gente dá nome para os nossos pensamentos, para nossas coisas. E o resto é ôntico, né? Por exemplo, os animais entram nessa parte. Só que esse conceito de ôntico não entrou, né, na disciplina do pessoal. Mas agora, fazendo essa relação, entra também, né, por exemplo, explica por que nos jogos de linguagem do Wittgenstein fala sobre isso. Porque que só a gente que tem as linguagens e os outros não. exatamente. Perfeito. Só uma curiosidade, deu certo a aulinha? O pessoal curtiu? Deu, foi tranquilo. Ah, que bom. Legal, maneiro. Isso é muito bom, né? Que justamente a gente consegue aplicar, né, alguns conceitos importantes dos jogos de linguagem, da sociabilidade da linguagem. Mas sim, de fato, aqui, se a gente pensar, né, é uma explicação fenomenológica existencial que fala exclusivamente dessas características do ser humano, que vai garantir para ele, inclusive, linguagem, né? É claro que a proposta do Wittgenstein ela se diferencia do Heidegger, mas você percebe que o Heidegger, por exemplo, fala de linguagem, né? E justamente a linguagem ela é exclusiva do ser humano, justamente por ele ser Dasein. E o que significa ser Dasein? Ter consciência de si mesmo, ter consciência que está no mundo, ter consciência que está no meio dos outros, né? O que diferencia dos animais e das outras coisas, né? E que justamente isso lhe auxilia, né? A ter estatuto ontológico diferente do estatuto do ôntico. Perfeito. Então a tua relação ela está adequadíssima. Então a tua relação consegue explicar, por exemplo, de maneira fenomenológica existencial, quais são as condições que separam o ser humano das outras coisas, das outras entidades. Perfeito, exatamente, né? Exatamente isso. E aí é muito legal que você percebe a esse complemento do Russell que é ter consciência não é simplesmente ter consciência de diversas coisas e possibilidades de experiência que você tem, mas também ter consciência de si, da sua própria existência, né? Então, só para voltar, que eu acho que é um ponto bastante importante da nossa aula, né? É, fenomenologia porque fala da consciência, certo? E ontologia porque fala da consciência de si, da consciência da própria existência, né? Por isso que o Heidegger, o termo Dasein, deixa eu até colocar aqui que fica mais fácil para vocês, né? O termo Dasein, ele encapsula, né? Ah, ele mostra pra gente a confluência entre fenomenologia e ontologia, né? Dasein. Dasein, vamos puxar aqui uma setinha para cá. Vou colocar resumido aqui, depois eu. Essa dorzinha aqui foi uma mão na roda, hein? Nossa senhora. Ficar dependendo do chat é um saco. Aí. É que eu gosto de fazer esquemas, sabe? Eu sou muito dos esquemas. O slide é bom? O slide é bom, né? Só que fazer em tempo real às vezes auxilia mais também, né? Ó, Dasein, ele é tanto fenomenologia quanto ontologia. Por quê? Porque o Dasein, ele fala sobre a consciência, ou melhor, né? Ele fala sobre fenomenologia, é o discurso acerca da consciência, né? Fala sobre a consciência. E é ontologia também porque é a consciência da própria existência. Né? Não é simplesmente a consciência que eu estou experimentando ao tocar aqui no celular,
ou tocar aqui na lousa. Isso é, por exemplo, é a parte da fenomenologia. O fenômeno de eu estar sentindo, né, sensorialmente a minha lousa aqui, certo? Só que também a consciência, não só dessas coisas, é consciência de si, é consciência da própria existência. E aí já é ontologia. O discurso acerca do ser e da existência é ontologia. Então, não é unicamente consciência de algo, mas é consciência de si. Então, Heidegger, a partir do conceito da Sein, ele fala: consciência não é somente consciência de algo, de qualquer coisa, é também consciência de si, acerca da própria existência. Ou seja, fenomenologia mais ontologia, que é traduzido no termo Dasein, certo? Então, uma das características fundamentais de Dasein é consciência de si. Quem é o Dasein? Se vamos perguntar quem é o Dasein, é o ser que tem consciência de si mesmo. Né? Dasein é o ser que tem consciência de si mesmo, só que é mais do que isso, né? Quando se fala consciência de si mesmo, é o ser que é consciente de si mesmo, que consegue falar a respeito de si mesmo, que tem consciência que está aqui no mundo, que está no meio dos outros, e tem um fator muito meio dark, né? Mas é um fator muito importante que é o ser que tem consciência da própria mortalidade. Né? É o ser que tem consciência da própria morte, né? O meu gato não tem isso, né? Se a gente parar para pensar os termos heideggerianos, né? Então, nós somos o único ser que temos consciência de nós mesmos, que consegue falar a respeito de nós mesmos, que consegue conjecturar a respeito de nós mesmos, que consegue projetar ações futuras, que consegue e que também tem consciência que isso tem um tempo, que logo, por exemplo, estamos nos aproximando do fim e isso faz parte das características fundamentais do Dasein. Se vocês pensar, ou se vocês pararem para pensar, né, Dasein ele é a sementinha, ele é na verdade a cola que une fenomenologia e a proposta existencialista que vai estar muito mais forte em Sartre, certo? Perfeito, pessoal. Então, Dasein é nosso ponto principal, né? Ou melhor, o ponto principal da aula de hoje é fenomenologia mais ontologia, como que isso fala sobre o ser que tem consciência de si mesmo, certo? Que tem consciência da própria existência, e o que isso vai, quais são os frutos que isso vai mostrar para a gente. Já quero antecipar para vocês os próximos conceitos da próxima aula, inclusive, certo? Que vão estar relacionados com uma situação que o Nietzsche já mostrou para a gente e que o Kierkegaard já mostrou para a gente, né? Que, por exemplo, nós temos dois conceitos aqui. Eu vou colocar três conceitos que eu acho melhor, né? Em Heidegger. Estamos em Heidegger, tá, pessoal? Heidegger. Nós temos um conceito para a próxima aula. Nós temos outro conceito para a próxima aula. Ó, três conceitos para a próxima aula em Heidegger, certo? O Dasein, ele é semente, ele mostra para a gente três condições. O Dasein, ele mostra para a gente três condições. Eu vou mostrar para vocês na próxima aula também as três características do Dasein, que são ser no mundo, ser com os outros, ser para a morte, né? Mas eu vou deixar isso para depois, mas eu quero que vocês entendam três conceitos que a gente vai ver a partir da aula que vem, que são, né, facticidade, autenticidade e angústia, certo? Ó, o Dasein, ele tem facticidade, ou seja, vou dar um exemplo. A Bianca, ela é Dasein, ela tem consciência de si mesma, ela tem consciência de ações futuras e assim por diante, certo? Mas a Bianca, ela tem a sua facticidade. O que seria facticidade, né? A Bianca, ela nasceu com esse corpo. Ela nasceu naquela cidade, nasceu naquele ano, nasceu com aqueles pais. Ela nascer com esse corpo, ela nascer com aqueles pais, ela nascer naquela região, ela nascer naquele ano, certo? São condições que ela não escolheu, que foram dadas a ela, certo? Que ela não escolheu, foram dadas a ela, certo? E isso identifica a facticidade da Bianca.
certo? Ela ter nascido naquele ano faz parte da facticidade dela. Ela ter nascido com aqueles pais faz parte da facticidade dela. Ela ter nascido com esse corpo faz parte da facticidade dela, certo? É o conjunto de características que falam sobre a realidade objetiva do sujeito. Facticidade é o conjunto de realidades objetivas do sujeito. E o conjunto de realidades objetivas do sujeito fala a respeito daquelas características que o sujeito tem, só que ele não escolheu, certo? Porém, não vamos ficar somente aqui, vai ter uma outra situação que está relacionada com esse outro conceito, certo? Por mais que eu tenha, por mais que a Bianca tenha, por mais que eu tenha a minha facticidade, por mais que a Bianca tenha a sua facticidade, por mais que a Larissa tenha a sua facticidade, por mais que a Andressa, o Guto, a Dayana tenha a sua facticidade, certo? Nós não somos fechados nela, nós não somos presos nela, certo? Nós somos também transcendência. Isso é uma palavra que a gente vai conhecer inclusive na próxima aula. E a transcendência nos auxilia a construir um caminho de autenticidade. Ou seja, nós temos uma condição que faz com que nós não estejamos presos na nossa facticidade. Nós temos uma condição que permite com que nós façamos a construção de um caminho de autenticidade. Então essa palavrinha vai fundamentar uma palavrinha muito importante para o Jean Paul Sartre, que é, né, liberdade, né? Só que toda liberdade, todo caminho de autenticidade também envolve angústia, certo? Também envolve angústia, porque ser livre, ser autêntico, significa ser responsável por si. E ser responsável por si envolve angústia, certo? Envolve angústia. E esse é o caminho do existencialismo de toada, né? de tons heideggerianos, mas que vai auxiliar a gente a entender, certo? Sartre, Simone de Beauvoir e Frantz Fanon, que também essas coisas vão estar lá com esses três, né? Sartre, Simone de Beauvoir e Frantz Fanon, que são os existencialistas de forma clássica, certo? O Heidegger, ele é a transição, ele é a união entre fenomenologia e a proposta existencialista, certo? Sartre, Simone de Beauvoir e Fanon já são, né, os autores existencialistas por excelência, né, lá na década de 40 do século 20. Perfeito, pessoal. Tranquilo, de boa. Algum comentário, alguma pergunta, por favor, façam, que isso aqui é muito importante, que os conceitos são bastante específicos, né? E é bom que vocês explorem melhor esses conceitos. Alguma pergunta, algum comentário? Tranquilo, de buenas? Beleza? Fala, Bianca. Pergunta agora, não. Eu sou de pensar mais, por exemplo, quando você está explicando. Aí vem a coisa na cabeça, aí eu vou e penso. Aí eu gosto de Ah, ficar. perfeito. Não, tranquilo. Pode falar, desculpa, te interrompi. Eu tô gostando muito desse tema. Na verdade, já achava interessante, então agora eu tô achando mais interessante ainda. Sim, sim. Você já tem uma leitura do Heidegger, do Sartre? Só de leve, nada muito profundo ainda não. Ah, entendi. Alguns conceitos são novos aqui? Sim, Ah, sim. perfeito, que ótimo, né? Isso aqui é importante. Oi, diga. Quase foi, tipo, tá raso ainda porque foi livro de ensino médio. Ah, Não entendi, entendi. é ainda profundo, né? Estudo profundo. Não. Sim, Mas sim. eu tô buscando os conceitos para poder me aprofundar mais. Não entendi, desculpa. Mas eu vou aprendendo os conceitos, aí eu vou poder me aprofundar mais. Isso, perfeito. Os conceitos aqui, pessoal, por isso que eu estou insistindo que vocês, né, perguntem, porque esses conceitos são conceitos bem específicos dele, tá? São conceitos que às vezes a gente não pode confundir com outros autores, porque justamente, e aí que tá, né? O Heidegger, ele utiliza uma linguagem que é dele, né? Mas não dele em termos de ele tem a posse disso, né? Mas dele porque é o seguinte, sabe quando a gente lê um autor, a gente lê, por exemplo, um cientista, a gente lê Darwin, né? Você tem os temas do Darwin, os conteúdos do Darwin. A gente lê um livro do Darwin e a gente, por exemplo, percebe que ele utiliza a linguagem como um instrumento para ele falar a respeito dos temas. E a gente vê isso em qualquer lugar, né? Qualquer pessoa, se eu vou falar de algum conceito, de algum conteúdo, de algum tema, eu utilizo a minha linguagem como instrumento
como apenas um instrumento, um meio para eu falar a respeito dos temas e do conteúdo. O Heidegger não pensa dessa forma. Ele pensa que a própria linguagem já é a proposta. Né? Não é um mero instrumento para falar da proposta. A própria linguagem já é a proposta. Então, por isso que ele utiliza toda uma terminologia própria. É por isso que ele tem toda uma terminologia específica. Dasein, facticidade, o que ele está chamando por autenticidade, o que ele está chamando por angústia, o que ele está chamando por técnica, depois a gente vai ver isso com detalhes, né? E é por isso que é importante que a Bianca tenha colocado, né? Por exemplo, entender os conceitos fundamentais dos autores, você aprofunda. A gente não fica nessa coisa rasa, né, que a gente sente, né? O conceito do autor já introduz a gente para a profundidade do argumento dele, né? Por isso que o conceito aqui na filosofia é algo muito importante, algo muito, muito importante, né? A gente entender a discussão que estamos fazendo, né? E aí, por exemplo, nós iremos conhecer facticidade, em si, para si, má fé, que tem que estar sendo utilizado exclusivamente, não exclusivamente, mas de maneira particular aqui no existencialismo, certo? Mas, a partir da aula que vem, a gente vai ver os desdobramentos do Dasein, e os desdobramentos do Dasein mostram essas três características: facticidade, autenticidade e angústia. Não se preocupem que a gente vai sempre deixar mais claro a partir de exemplos, tá? Os exemplos típicos do cotidiano mostram condições que falam sobre facticidade, autenticidade e angústia. Beleza? Tranquilo, pessoal? Mais alguma pergunta? Mais algum comentário? Se quiserem explorar mais a coisa. Mas essa relação que a Bianca fez com o Wittgenstein foi muito boa de verdade, né? Isso faz a gente complementar, dialogar os dois autores, né? Dialogar mais autores, justamente no ambiente de sala de aula. Isso é muito importante, isso é muito importante. Perfeito? Pode falar. Eu estava pensando nisso porque quando eu peguei esse ponto, por que sou o ser humano, por que eu tenho que falar que só o ser humano tem linguagem se os animais se expressam de alguma maneira? Certo. Aí, por que? Sendo que eles fazem isso, aquilo é uma forma de, por exemplo, o cachorro cheira a bunda do outro cachorro lá, tem um significado, né? Sim, É aí que entra o negócio de ser ontológico e ser ôntico, né? Porque não tem, eles não têm uma reflexão sobre isso. Agora a gente tem isso. todo o sentido que coloca em determinadas palavras, e a palavra adquire outro sentido dentro de determinado contexto. E é justamente por isso que tem os jogos de linguagem, justamente por isso que somos seres ontológicos. Sim, Né? exatamente. Como somos, por exemplo, nós somos, segundo Wittgenstein, nós estamos sempre em comunidade, sempre no coletivo. E a linguagem ela precisa ser algo público, coletivo, certo? E a gente consegue formalizar a linguagem, né? Nós conseguimos formalizar simbologias a partir da linguagem, né? Algo que você não percebe em outros animais, tipo assim, a sistematização de normas e padrões da nossa linguagem. Eles se transformam? Elas se transformam. Mas nós conseguimos estabelecer regras, padrões, né, que são exclusivas nossas, né, de funcionamento, de conceituar algo que é abstrato, por exemplo, amor, justiça, né, algo que eles não têm nesse sentido, né, tempo, e isso mostra a caracterização específica do ontológico, né, pode falar. Justamente, por exemplo, você está falando, sempre reforçando, esse termo é para esse filósofo. Cada filósofo ele já tem a sua forma que ele interpreta, que ele coloca um nome em algo que vai ser só para aquilo. Então você tem que ver a fenomenologia dele, do sentido Exato. que ele, como ele compreende, para você poder entender como ele fala que vai ser diferente do outro filósofo. Que nem E você fez. não, perfeito, exatamente isso. A gente consegue estabelecer relações, é claro, né? Mas cada filósofo está respondendo os seus problemas, do seu período, do seu contexto, né? É, por exemplo, né? O Wittgenstein ele é contemporâneo do Heidegger, né? Só que o Wittgenstein e o Heidegger fazem parte de tradições da filosofia que são bem diferentes. Por exemplo, o Wittgenstein ele faz parte da tradição analítica da filosofia, enquanto que o Heidegger faz parte da tradição que é continental, né, da europeia e alemã, que ali dentro você tem a fenomenologia, você tem a teoria crítica, estruturalismo, né? E é claro, né? O
A grande questão aqui, porque a linguagem vai estar tanto ali em Heidegger quanto ali em Wittgenstein. Só que a maneira que eles analisam a linguagem, né, é uma maneira distinta, né? Por exemplo, o Wittgenstein, ele não utiliza termos, por exemplo, que têm esse tom metafísico, por exemplo, como ontológico, como ôntico. Ali você vai perceber em Heidegger especificamente, né? Porque ele está fazendo uma discussão que é que ele quer retomar perspectivas da antiguidade, né? O Heidegger, ele quer retomar a questão do ser, né? Quer retomar a questão do ser. Enquanto que para o Wittgenstein ele tá querendo resolver uma questão que é muito, muito específica, né? Que é como que a nossa linguagem funciona. Como que a nossa linguagem funciona para poder nomear o mundo, nomear os fenômenos do mundo, né? E ele está falando que a natureza da... Porque o Heidegger está pensando de maneira muito mais ampla no sentido. O que é o ser humano na existência e na natureza. Bem mais ampla, né? Agora o Wittgenstein está se perguntando, tá, como que a nossa linguagem funciona para ter significado, né? E aí, é claro que ele precisa amarrar isso no sentido social. E é claro, isso vai ser um ponto profundo. E aí vai ser um ponto que parece que as duas coisas estão se tocando. Por exemplo, vocês lembram de um autor, como que é legal isso aí, né? Vocês lembram de um autor que foi influenciado pelo Wittgenstein, que é o John Searle? Vocês lembram dele? Porque eu citei ele para vocês. Por exemplo, se nós lembrarmos lá das últimas aulas de filosofia da linguagem, o John Searle fala uma coisa, uma palavrinha, que é chave, né, para a linguagem. Por exemplo, o John Searle ele é herdeiro direto do Wittgenstein, ou seja, ele é herdeiro direto dos jogos de linguagem. Então, o John Searle ele concorda, para que haja linguagem, para que haja significado, é preciso que haja jogos de linguagem. Cada situação tem o seu próprio jogo de linguagem, tem o seu próprio significado. Perfeito? Perfeito, Bianca? Tudo certo, né? Tranquilo. Então você vai ter esse processo em que cada jogo tem seu próprio. Cada jogo tem a sua própria regra nos jogos de linguagem. E o John Searle ele fala de uma coisa que é crucial, né, para você diferenciar, tá, por que somente agora não no contexto do Heidegger, agora no contexto da filosofia da linguagem, aqui no Wittgenstein e no John Searle. Mas por que somente o ser humano consegue fazer isso em comunidade e não outros, né? Porque nós temos tchananã, consciência. Então, para o John Searle, certo? Por que somente a comunidade humana tem essa formalização linguística? Porque nós temos consciência. Nós temos consciência de nós mesmos. É claro que não nos termos do Heidegger, né? Não nos termos do Heidegger, mas nós temos consciência. Nossa consciência se direciona. Nós podemos representar o mundo, aprender o mundo pela nossa consciência. E isso é diferença fundamental. Isso para o John Searle e para o Wittgenstein é diferença fundamental não somente entre ser humano e animal, mas é a diferença fundamental entre ser humano e máquina, né? Então ele também vai fazer essa diferenciação entre ser humano e máquina. Então uma chave ali, de repente, né, Bianca, se perguntarem novamente, mas por que somente o ser humano, né, tem a linguagem? Porque ele tem consciência. Ele tem consciência que consegue aprender o mundo, falar sobre o mundo, sobre os fenômenos que ele consegue ter na mente, né? E que auxilia ele em comunidade estabelecer significado pelos jogos de linguagem. Então, para o John Searle, a consciência é um ponto fundamental para a linguagem e aparentemente somente o ser humano tem isso, né? Colocado. Ah, professor, mas até onde a gente sabe? Com certeza, até onde a gente sabe. Mas faz com que faz com que a gente perceba que somente a gente tem uma linguagem e não outras coisas, né? Perfeito? Tranquilo? Tranquilo, pessoal. Então, encerremos então nossa aula de sábado. Se eu tivesse um martelinho assim, eu ia tipo decretar o fim das sessões, assim, né? Seria engraçado. Perfeito, pessoal, não se preocupem, tá? As aulas estão sendo gravadas, né? Eu não sei o que acontece, cara, mas enfim, né? Um bom November Rain para todos vocês, né? Mas tá tudo gravadinho, tudo formalizado, tudo fechadinho, tá tudo meio que ordenado, certo? Mas aí nós nos vemos no próximo sábado para nos aprofundarmos no Dasein e na discussão sobre ser e tempo enquanto ser para a morte. Ai, meu Deus do céu, mas vai ser legal, vai ser maneiro. Falou, pessoal, tudo de bom para vocês.